Boa noite. A Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875 em Nova York, por Helena Petrovna Blavatsky, que era russa, e pelo coronel Henry S. Olcott, norte-americano, e mais 15 pessoas. Mas a pessoa mais importante era Blavatsky, que era chamada muitas vezes de HPB. Existe uma excelente biografia sobre ela de Sylvia Cranston, em português. Eu não vou falar muitos detalhes sobre a vida dela, só algumas brevíssimas informações da vida dela até a fundação da Sociedade Teosófica em 1875. Ela nasceu em 1831 no Império Russo, numa família de nobres importantes. Mas, aos 17 anos, ela se casou com Nikifor Blavatsky, que era vice-governador de uma província russa e que era muito mais velho do que ela. Ela se casou porque ela queria independência dos pais, mas ela logo fugiu do marido e ela fez inúmeras viagens. Em 1851, aos 20 anos, exatamente no dia do aniversário, ela encontrou em Londres seu mestre. Era o Mahatma Maurya. O que é um Mahatma? Segundo o glossário teosófico, os Mahatmas são seres eminentes que, tendo obtido o domínio de seus princípios inferiores, vivem deste modo livres dos impedimentos do homem carnal e estão de posse de um conhecimento e poder proporcionados segundo o nível alcançaram em sua evolução espiritual. Eles continuam ligados ao corpo físico para ajudar o progresso da humanidade. E dois desses Mahatmas instigaram a fundação da Sociedade Teosófica, Maurya e Kuthumi. O Mahatma Maurya disse um dia para Blavatsky que ela deveria passar 3 anos no Tibete, como parte de um trabalho que ele estava por começar e em que necessitava da cooperação dela. Então, ela fez várias viagens ao Tibete e ficou, inclusive, vários anos lá e recebeu ensinamentos esotéricos em mosteiros budistas. Em 1873, ela foi enviada pelo seu mestre, Mahatma Maurya, aos Estados Unidos e lá encontrou Olcott. E Olcott disse no seu diário: ficamos amigos imediatamente. Pouco a pouco, HPB deixava-me conhecer adeptos, quer dizer, Mahatmas, orientais e seus poderes, e dava-me, por uma infinidade de fenômenos, provas de seu próprio controle sobre as forças ocultas da natureza. Como eu disse, em novembro de 75 foi fundada a Sociedade Teosófica, mas antes da fundação, em julho, ela escreveu no seu caderno ordens recebidas da Índia, ou seja, do Mahatma, manda estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela, e também escolher Olcott. E, de fato, no dia da fundação, Olcott foi eleito presidente e ficou na presidência até sua morte em 1907. Na Sociedade Teosófica, Blavatsky era a líder espiritual e Olcott, como presidente, era o administrador. Sem Blavatsky, provavelmente não existiria a Sociedade Teosófica, mas sem Olcott também não se sabe se ela teria sobrevivido. Blavatsky disse sobre Olcott: ele foi colocado na liderança executiva de um dos mais difíceis movimentos na história do pensamento humano, ou seja, a teosofia. Não fosse seu gigantesco inegoísmo, sua devoção sem paralelo, sua gentileza e sincero zelo, não sei quem seria o presidente da Sociedade Teosófica.
E o Mahatma Mora disse sobre Olcott: podemos confiar nele em quaisquer circunstâncias, e ele dedica a nós o seu esforço tanto no êxito como na derrota. Onde podemos encontrar devoção igual? E Olcott manteve, a partir de 1878, um diário. E depois, a partir desse diário, ele escreveu uma obra em 6 volumes, com o título Old Diary Leaves, The History of the Theosophical Society, Folhas de um Velho Diário, a História da Sociedade Teosófica. E nessa obra, ele conta detalhes dessa história até 1998. Infelizmente, apenas o primeiro volume, que trata dos anos 74 a 78, foi publicado em português, com esse título, Raízes do Oculto, a verdadeira história de Madame H.P. Blavatsky. Aqui a cópia desse livro. Como eu acho muito interessante e importante para os membros da Sociedade Teosófica e todos os simpatizantes, essa história toda, eu traduzi o segundo volume dessa obra, Folhas de um Velho Diário. O segundo volume, aqui, é dessa grossura. E, então, essa palestra, ela consiste em trechos, principalmente em trechos desse segundo volume, que trata de 78 a 83. Então, vamos lá, a partida para a Índia. Antes da viagem, Olcott escreveu, ainda no primeiro volume, nossos corações de ambos, dele e de Blavatsky, nos impeliram para o Oriente. Sonhávamos com a Índia. Nosso principal desejo era entrar em relações com o povo asiático. Mas por que a Índia? Porque era a terra dos Mahatmas, da antiga sabedoria e filosofia, do hinduísmo e budismo. Então, eles partiram de Nova York em 17 de dezembro de 1878, evidentemente de navio, primeiro para a Inglaterra. Foi uma viagem horrível. Tudo agora que vai estar em preto são citações do livro de Olcott. HPB escreveu na página de um desses dias: noites sacudidas e balanços. HSO, quer dizer, Olcott, acamado, doente. Viagem monótona, estúpida, cansativa. Ah, se já estivéssemos em terra, na Índia, em casa. Eles chegaram em Londres no início de janeiro, ficaram alguns dias e em 16 de janeiro partiram de fato para a Índia. Novamente foi uma viagem desconfortável, muito desagradável. O navio estava sujo e desagradável de se ver. Com isso, e com a chuva, o cheiro de tapeçarias e tapetes úmidos no salão e nas cabines, tudo isso foi um horrível presságio para nossa longa viagem para a Índia. Sujeira e barulho quando embarcamos em Nova York. Sujeira, barulho e mau cheiro quando embarcamos em Liverpool, na Inglaterra. Eram necessários nossos sonhos da luminosa, ensolarada Índia para mantermos a nossa coragem. Depois de uma viagem de um mês no navio, finalmente chegaram em 16 de fevereiro na Índia, em Bombaim. E Olcott beijou o solo e disse: pois aqui estávamos finalmente em sagrado solo, na terra dos rishis, sábios, santos, país berço das religiões, morada dos mestres, o lar de nossos irmãos e irmãs morenos, com quem viver e morrer era tudo que poderíamos desejar. É preciso saber que a Índia, durante muitos séculos, era dividida em numerosos reinados e principados, cujos governantes muitas vezes tinham o título de Maharaja. Mas na época era uma colônia da Grã-Bretanha. Quem governava era a Grã-Bretanha.
Apesar disso, ainda existiam muitos estados governados por marajás, mas sob o governo da Grã-Bretanha. HPB já conhecia a Ásia, mas para Alcott tudo era novo, um contraste imenso com o Ocidente. E aí ele então dá muitas descrições da Índia exótica. Vejamos o início na Índia. Nos Estados Unidos, eles tinham mantido uma correspondência com alguns indianos, e um deles providenciou uma casa lá em Bombaim. E Alcott escreve: ela era realmente bastante pequena, mas como estávamos predispostos a achar tudo charmoso, nos sentimos totalmente satisfeitos. As copas dos cacaueiros balançavam acima de nosso telhado e as flores indianas de odor doce deleitavam nosso olfato. Depois da horrível viagem marítima, isso parecia o paraíso. Na manhã seguinte, começou uma verdadeira corrida de visitantes, pois notícias de nossa chegada haviam sido divulgadas nesse meio tempo. Então eles foram convidados e visitados por muitas pessoas. Mas logo houve uma decepção. Aquele indiano que tinha arranjado a casa cobrou aluguel, que não estava previsto. E Alcott comenta: ser enganado assim, tapeado, no início de nossa vida na Índia, era muito doloroso. Mas, pelo bem de nossa Índia querida, jogamos fora o sentimento de depressão e continuamos o nosso caminho. Aí eles acharam uma outra casa, inclusive pela metade do aluguel que o outro indiano ia cobrar, e ficaram nela durante 2 anos. Também acharam um empregado de apenas 15 anos, mas que falava várias línguas, e ficou com eles durante mais de 20 anos, mas exatamente com Alcott, porque Blavatsky morreu já em 1891. E então ele dá as primeiras descrições da vida diária de Blavatsky e dele na Índia. Todas as noites realizávamos um durbar, não sei, uma reunião improvisado, durante o qual eram discutidos os problemas mais complicados de filosofia, metafísica e ciência. Vivíamos e respirávamos numa atmosfera de ideias, entre os ideais espirituais mais elevados. Visitantes, velhos e jovens, continuavam a se aglomerar em nosso bangalô, permanecendo até tarde todas as noites para discutir questões religiosas. Questões de riqueza, cor, negócios ou política quase nunca foram discutidas na nossa casa. O tema ardente dos debates era a alma. E Alcott diz sobre si e sobre Blavatsky, caracterizando-os fanáticos, se quiser, loucos entusiastas, sonhadores de sonhos nem um pouco práticos, devotos de um hobby, enganados por nossas imaginações. No entanto, nossos sonhos eram perfeitamente realizáveis. Nossos anseios por sabedoria divina era nossa única esperança para ajudar a humanidade a ter pensamentos mais altos e uma vida mais nobre. E debaixo daquelas palmeiras sombreadoras, fomos visitados pessoalmente por Mahatmas. E sua presença encorajadora nos fez fortes para prosseguirmos no nosso caminho e nos recompensou 100 vezes por todas as traições, insultos, observação pela polícia, calúnias e perseguições que tivemos que sofrer. Enquanto eles estavam conosco, o que importava quem estava contra nós. E, de fato, eles sofreram muitas perseguições e difamações. Primeiro, das autoridades anglo-indianas, ou seja, do governo britânico na Índia. E ele explica: mal tínhamos desembarcado. Éramos conhecidos por nos identificarmos com o pensamento asiático e ser antipáticos aos ideais da comunidade anglo-indiana. Tendo-nos instalado num bangalô isolado, no coração do bairro dos nativos, dos indianos de Bombaim, tendo sido entusiasticamente acolhidos e aceitos pelos hindus,
como defensores de suas antigas filosofias e de suas religiões, não fazendo nenhuma visita à casa do governo britânico, nem tendo contatos sociais com a classe europeia. Assim, nós realmente não tínhamos nenhum direito de esperar favores dos europeus, nem de ficarmos surpresos que o governo suspeitasse que tivéssemos segundas intenções políticas, achava o governo, inclusive achando que a Blavatsky era uma espiã russa. E Alcott menciona então muitas vezes essas perseguições. Mas ele havia prestado grande serviço aos Estados Unidos e por isso tinha um passaporte diplomático e até uma carta de recomendação do presidente dos Estados Unidos. E esses documentos ajudaram em algumas situações. Em 27 de fevereiro de 79, ou seja, pouco depois da sua chegada em Bombaim, receberam uma carta de A.P. Sinnett. E Alcott diz: foi o início de uma relação muito valiosa e de uma gratificante amizade. Os bons ofícios do Sr. Sinnett chegaram no momento em que eram mais necessários. E eu nunca esqueci, nem jamais poderia esquecer, que nós pessoalmente, como também a sociedade, quer dizer, a Sociedade Teosófica, temos uma profunda dívida de gratidão para com ele. Ele era um aliado poderoso, já que controlava o jornal mais influente da Índia, o Pioneer, e mais do que qualquer outro jornalista, possuía a confiança e o respeito dos principais funcionários do governo. Esse A.P. Sinnett é aquele que manteve uma correspondência com os Mahatmas, 2 Mahatmas, e correspondência publicada nos 2 volumes de Cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnett. E teve o problema dos missionários protestantes. Eles estavam na Índia e no Ceilão, hoje Sri Lanka, tentando converter, cristianizar, hindus e budistas. E eles eram contra Blavatsky e Alcott e toda a Sociedade Teosófica, que defendiam as antigas religiões, budismo, hinduísmo, jainismo. Então, houve muitas difamações. E Alcott faz muitas afirmações sobre isso. Algumas aqui. Desde a nossa chegada, os missionários tinham feito o que podiam para tentar enfraquecer nossa influência sobre os budistas. Outra citação. Obviamente, os missionários não perderam tempo. Calúnias pessoais, insultos públicos, ataques absurdos contra o budismo, assim como a divulgação de artigos escandalosos estrangeiros contra a Sociedade Teosófica e seus fundadores, estavam na ordem do dia. Viagem de Alcott pela Índia e pelo Ceilão. Ele fez inúmeras viagens. Para quê? Para divulgar a teosofia, para fundar lojas da Sociedade Teosófica, para defender e apoiar budismo e hinduísmo. Em quase todos os lugares, ele dava palestras, e geralmente diante de grandes públicos. Ele fala muitas vezes de público enorme, lotado, transbordante, de 2, 3, 5 mil pessoas. Ele deu mais de 130 palestras entre 1879 e 83. Vejamos alguns títulos dessas palestras. Teosofia e suas relações com a Índia. As necessidades materiais e espirituais da Índia. Teosofia e budismo. A vida de Buda e suas lições. As ciências ocultas. O espírito da religião Zoroastra. Teosofia, a base científica da religião. Vejamos detalhes sobre algumas palestras. Em 23 de março de 79, dei minha primeira palestra pública na Índia. Com relação à novidade e originalidade, a cena foi a culminância do deleite. O contraste entre, por um lado, esse mar de turbantes multicoloridos, as roupas de musselina branca como neve e os olhos penetrantes em bonitos rostos morenos, e, por outro lado, o público ocidental
de trajes negros, de rosto pálido e cabeça descoberta, sem nenhuma cor brilhante, foi extremamente impressionante. A multidão era tão grande que enchia o salão, as varandas e as escadas. Foi realmente um acontecimento histórico o fato de que, pela primeira vez, um homem ocidental defendeu a majestade e justeza das escrituras orientais e apelou para o sentimento de lealdade patriótica, para a memória de seus antepassados, para os indianos conservarem suas antigas religiões. Então ele fundou lojas da Sociedade Teosófica em muitas cidades, admitindo como membros entre 10 e 25 candidatos. Exemplo de um caso. Tão grande foi a corrida para a filiação que tive que admitir os candidatos juntos. Admiti um grupo de 22 no terraço à luz da lua. É claro que tivemos de explicar o caso da teosofia para o público em geral. Então, dei uma palestra sobre a base comum das religiões, para uma multidão esmagadora que fez os administradores temerem pela segurança do edifício, pois o salão público estava no primeiro andar, no alto de uma longa escada. Estou feliz em dizer que o mesmo problema surgiu muitas vezes desde então, pois nossas reuniões públicas sempre superlotaram os edifícios. Então ele fundou mais de 70 lojas da Sociedade Teosófica na Índia e no Ceilão, nesses anos de 79 a 83, de que trata esse segundo volume. Sobre HPB Olkut, budistas. Eles se tornaram oficialmente budistas, tomando o Panchasila no Ceilão em maio de 1880. E explica: nós já havíamos nos declarado budistas muito antes, na América, tanto privada quanto publicamente, de modo que esta era apenas uma confirmação formal de nossa profissão de fé anterior. E ele fala sobre sua atitude em relação ao budismo. Nosso budismo era o do mestre adepto Gautama Buda, que é idêntico à religião sabedoria dos Upanishads arianos e à alma de todas as antigas religiões mundiais. Nosso budismo era, uma palavra, uma filosofia, não um credo. E os dois trabalharam a favor do budismo. Descobrindo a chocante ignorância dos singaleses, do povo do Ceilão, sobre o budismo, comecei a compilação de um catecismo budista. Trabalhei nele de vez em quando no meu tempo livre. A fim de me preparar para isso, eu tinha lido 10.000 páginas de livros budistas, evidentemente em traduções inglesas e francesas. Terminei meu primeiro rascunho no dia 5 de maio de 81. Aí ele pediu a opinião e também correções de sacerdotes budistas, e depois o livro foi publicado em julho de 81. E, algum tempo depois, ele disse: o livro tornou-se livro-texto nas escolas. Entrou em todas as famílias singalesas, no Ceilão. Foi o início de nossa campanha em prol do budismo, contra seus inimigos, missionários e outros. Enquanto anteriormente toda a nação, no Ceilão, praticamente ignorava os princípios básicos de sua religião e mesmo todas as suas características excelentes, agora toda criança, pode-se dizer, está tão bem informada e pronta para reconhecer falsas ideias sobre a fé nacional, o budismo, quanto o está o aluno médio da escola dominical no Ocidente sobre os princípios do cristianismo. Esse livro, Catecismo Budista, também foi publicado em português. Então ele teve a ideia de criar um fundo para a educação budista. E diz: nos livros de registro do governo
descobrimos que 8 das 11 escolas da ilha, no Ceilão, estavam nas mãos dos missionários. O resto pertencia ao governo. Nas primeiras, as crianças eram ensinadas que o budismo era uma sombria superstição. Nas outras, não era dado nenhum ensino religioso. Assim, em todas as escolas, nossas crianças budistas tinham pouca chance de saber qualquer coisa sobre os verdadeiros méritos de sua fé ancestral. Então, ele criou esse fundo para a educação destinado à propagação do budismo. E para conseguir dinheiro para esse fundo, ele viajou muito pelo Ceilão e pela Índia, pedindo sempre dinheiro. E ele ajudou a criar várias escolas budistas até 1883 e, até sua morte em 1907, até 203 escolas budistas. Além disso, ele uniu diversos grupos budistas que ele chama de seitas. Mas ele também ajudou o hinduísmo. Ele fala: no discurso, abordei a ideia de criar algo como uma união de escolas dominicais hindus, para abrir escolas e publicar catecismos para a educação religiosa da juventude hindu, segundo a filosofia hindu. Isso foi apoiado calorosamente pelos líderes da comunidade hindu e unanimemente ratificado pelo animado público. Agora, 13 anos depois, quando eu estava escrevendo esse livro, várias associações de meninos hindus estão funcionando plenamente. E a pequena revista, que representa seus interesses, tem uma circulação constantemente crescente. E eles trabalharam em prol da tolerância religiosa. Olcott conta um incidente, um fato. Ele estava no Ceilão. Aí um grupo de hindus simpatizantes em Tinnevelly, no sul da Índia, indianos, tinha concordado em formar uma loja da nossa sociedade teosófica e queria que eu fosse lá para inaugurá-la. Parecia-me uma coisa boa e nobre fazer com que uma delegação de teósofos budistas fosse para a Índia comigo e confraternizasse com seus colegas hindus. Depois das preliminares necessárias, fizemos a viagem. Nossa visita e suas circunstâncias foram das mais pitorescas. Além de criar um precedente desconhecido no Hindustão, na Índia, desde que o grande imperador Ashoka governou toda a península, a Índia, e fez os sacerdotes brahmanes e os monges budistas morarem juntos, em gentil tolerância e no respeito mútuo. Ao mesmo tempo, essa visita mostrou triunfantemente o poder de nosso talismã, a fraternidade universal. Sobre curas. Em 1882, no Ceilão, Olcott descobriu que ele tinha o poder de fazer curas, de curar pessoas, através do mesmerismo. Então, ele usa muito a palavra mesmerizar, curar através do mesmerismo. Essa palavra vem do nome do médico alemão Franz Anton Mesmer, que elaborou a teoria do magnetismo animal, ou mesmerismo. Então, Olcott curou milhares de pessoas de todo tipo de doença, viajando muito pelo Ceilão e pela Índia. E nesse livro há muitas páginas sobre isso, com muitos detalhes. Mas no final de 1883, os mestres proibiram que ele continuasse, porque não era tarefa dele, na verdade. Ele estava se desgastando. E ele diz no final: tenho a convicção de que eu não poderia ter passado por um derramamento tão grande e continuado da minha vitalidade, a menos que eu tivesse sido ajudado por nossos instrutores, os Mahatmas, embora eles nunca tivessem me dito isso. Tenho que reconhecer que não tive mais um poder de cura tão fenomenal desde que recebi a ordem de parar esse trabalho, isto é, por volta do final de 1883.
sobre as viagens. Como já disse, ele viajou muito nesses anos de 79 a 83, pela Índia e pelo Ceilão. Somente em 83 viajou 11 mil quilômetros e eram viagens extremamente desconfortáveis, que ele descreve em muitas páginas. Ele diz: se alguém imaginar que a influência de que nossa sociedade desfruta no Oriente foi conseguida sem árduo trabalho, deve folhear as páginas deste diário. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, há os registros das viagens realizadas em todos os tipos de meios de transporte. Vagões de trem, Hackery, Jotka, Eka, que são tipos de pequenas carruagens, caindo aos pedaços, aqui imagem desse tipo de carruagem, carroças comuns, barcos construídos de maneira muito simples, cobertos com folhas secas de palmeiras, mas sem banco nem almofada, elefantes que nos carregam em seus howdahs, tipo de cabine, como estamos vendo aqui, em cima do elefante, ou mais frequentemente, em cima de grandes almofadas nos elefantes. Estão registradas aqui viagens em dias claros, mas também em dias de chuvas tropicais torrenciais, em noites de luar iluminadas pelas estrelas, como também em noites de fortes chuvas, às vezes noites nas quais o sono é interrompido pelos sons ensurdecedores dos insetos da selva, pelos uivados horríveis de bandos de chacais, pelo barulho distante dos elefantes selvagens, forçando o seu caminho através dos canaviais, os incessantes gritos do cocheiro para os seus bois, depois os mosquitos pululando na carroça em sua volta, com seu zumbido exasperante, ameaçando torturar lentamente. E muitas vezes fizeram, principalmente ele, viagens num calor de 40 graus. Mas também eles, principalmente ele visitou e foi hospedado por vários marajás em seus belos palácios. Também tem muitas páginas sobre isso. E sobre a HPB? A maioria das viagens Olcott fez sozinho. Nessas mais ou menos 450 páginas, ele escreve relativamente pouco sobre Blavatsky. E ele se desculpa. É muito desagradável para mim que eu seja obrigado a dar tanto espaço para a história de minhas próprias viagens e ações. Mas o que fazer? Durante todos esses primeiros anos, eu era, na minha posição oficial de presidente, o foco de todas as nossas atividades administrativas. HPB ficava em casa para editar o Theosophist, a revista da Sociedade Teosófica, e escrevia para revistas russas para ganhar algum dinheiro. Então, eu tinha que fazer constantemente o trabalho de campo e dar palestras para atrair a atenção do público e fundar lojas locais. A cura dos doentes me foi imposta sem premeditação, e ela se tornou o principal e sensacional fato da história da sociedade daquele ano. Peço que os leitores desculpem gentilmente o uso continuado do pronome de primeira pessoa e me absolvam da acusação de egotismo. Eu quero que eles se deem conta de que era o presidente da Sociedade Teosófica trabalhando somente para a sociedade e que era para ele, o presidente, não para minha pobre personalidade, que todas aquelas gentilezas e elogiosos discursos foram feitos. De fato, ele sempre foi bem recebido pelos hindus e budistas e foi tratado como herói. HPB, então, escrevia muitos artigos para essa revista, The Theosophist, aqui a primeira página do primeiro número, uma revista bem grande, de 200 páginas, então tem muitos artigos nela, e existe até hoje. Ela escrevia textos para um jornal russo, participava de discussões, fez algumas viagens com ou sem Olcott e produziu muitos fenômenos paranormais.
e teve muitos contatos com os mestres, com os Mahatmas. Vejamos rapidamente sobre fenômenos paranormais. Ela muitas vezes produziu pancadas, sem bater, né? Só com a mente. E também som de sinos. E outros fenômenos. Duplicou lenços, até com nomes inscritos. Tinha um lenço, alguém pedia, duplique esse lenço. E ela duplicou, né, com a mente. E fez aparecer um broche dentro de uma almofada. Fez xícara e pires aparecer debaixo da terra. Fez cartas aparecer no ar e vários outros fenômenos. Sobre os contatos de Blavatsky e Olcott com os mestres. Uma citação já mostrei aqui, vou repetir. Fomos visitados pessoalmente por Mahatmas e sua presença encorajadora nos fez fortes para prosseguirmos o nosso caminho. Enquanto eles estavam conosco, o que importava quem estava contra nós. Uma outra ocasião, fui saudado, para minha surpresa e alegria, com um sorriso amoroso por um dos mestres, que deu a cada um de nós uma rosa fresca com uma bênção em seus olhos. O toque de seus dedos, quando ele me entregou a flor, causou uma emoção que correu por todo o meu corpo, como pode ser facilmente imaginado. Quando expressei minhas opiniões para a HPB, através dela se manifestou um mestre que me disse qual era o meu dever e me censurou por meu juízo errado. Nos primeiros dias em Adyar, a sede atual da Sociedade Teosófica, disse ele, o instrutor Moria veio diariamente ver HPB. Também em Adyar, o quarto do santuário era para nós, durante os 2 anos seguintes, um lugar santificado por contatos frequentes com os mestres e por muitas provas, através de fenômenos palpáveis, de seu interesse por nós mesmos e pelo grande movimento, a Sociedade Teosófica. Sobre a adoção da Fraternidade Universal. O mestre visitou Blavatsky, dia 19, e expôs-lhe toda a situação, sobre a qual não entrarei em detalhes. Um resultado dessa visita foi que, no dia 25, ela e eu tivemos uma discussão longa e séria sobre o estado das coisas, resultando, como diz meu diário, num acordo entre nós para construir a Sociedade Teosófica numa base diferente, colocando a ideia da fraternidade em posição mais proeminente e deixando o ocultismo mais no segundo plano. Em suma, tendo uma sessão secreta para ele. Então foi essa a semeadura da EST, que hoje é a Escola Esotérica, e o início da adoção da ideia da fraternidade universal numa forma mais definida do que anteriormente. Ou seja, foi principalmente Olcott que estimulou essa ideia do primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, que é a fraternidade universal. Algumas observações de Olcott sobre Blavatsky. São observações positivas, muitas positivas, mas também algumas críticas. Ele diz, eu declaro sob minha honra que não escrevi nenhuma palavra sobre ela ou seus feitos que não fosse por lealdade à sua memória, ela já tinha morrido, e à verdade. Não escrevi nenhuma linha maliciosamente. Eu a conheci como companheiro, amigo, colaborador, igual, no plano da personalidade. Todos seus outros colegas estiveram com ela numa relação de aluno-professor, ou eram amigos ocasionais, conhecidos casuais ou meros correspondentes. Ninguém a conhecia como eu, pois ninguém, além de mim, a viu em todas as frequentes mudanças de humor, de ideia
e de características pessoais. Como eu, portanto, a conhecia tão bem, ela não era para mim o que ela era para muitos outros, uma deusa, imaculada, infalível, igual aos mestres de sabedoria, e sim uma mulher maravilhosa, o canal para grandes ensinamentos, a agente para a realização de uma obra grandiosa. Para mim, que tinha que cuidar dos detalhes triviais de sua vida diária, comum, e vê-la em todos os seus aspectos, ela era desde o início e permaneceu até o final um enigma insolúvel. Quanto da sua vida consciente era a de uma personalidade responsável? Quanto dessa vida consciente era a de um corpo influenciado por uma entidade protetora? Eu não sei, diz Olcott. E sobre a dualidade da personalidade de Blavatsky, HPB explicou a nós e a dois visitantes a dualidade de sua personalidade e a lei segundo a qual tal dupla personalidade é possível. Ela admitiu sem restrições que, de fato, ela era uma pessoa em um momento e outra logo depois. Nos deu uma prova surpreendente em apoio à sua afirmação. Quando estávamos conversando no escuro, ela nos chamou e olhou para suas mãos. Uma delas era branca, tão escultural como sempre, mas a outra era a mão de um homem, mais comprida, morena como a de um hindu. E ao olharmos surpresos para o seu rosto, vimos que seu cabelo e sobrancelhas também tinham mudado de cor. Mas Blavatsky não era infalível. Ele fala várias vezes sobre isso. Já no início, na Inglaterra, ainda antes da viagem para a Índia, ela escreveu para a irmã, dizendo: escreverei de Bombaim, se é que chego lá. E Olcott comenta: se é que ela chega lá, então ela não tinha certeza de que chegaria? Muito bem, mas então o que dizer sobre toda aquela história que havíamos divulgado de que ela tinha total preconhecimento a respeito de nossa vida na Índia? As duas coisas não combinam. No outro caso, nós dois velhos na casa flutuante, estavam fazendo uma viagem numa casa flutuante, estávamos levando a coisa adiante praticamente sozinhos. E nosso campo de ação era o Oriente. E como na época HPB não mostrou mais dom profético do que eu, conversávamos e trabalhávamos e construímos os alicerces para o grande futuro que nenhum de nós previu. E ele também fala sobre comportamentos humanos e falhas, fraquezas de Blavatsky. Logo no início, quando estavam partindo de Nova York, havia uma dificuldade do navio de partir. Aí ele diz: imagine o estado de espírito de HPB, se puder. Ela se enfureceu contra o capitão, o piloto, os engenheiros, os proprietários e até mesmo contra as marés. Outra citação: sem dúvida, os modos rudes de HPB, suas excentricidades ousadas, sua irreverência e outras peculiaridades eram simplesmente o seu apaixonado protesto contra as falsidades e a hipocrisia da sociedade. No mundo social tão primário e conservador, era apenas de se esperar que as maneiras não convencionais de HPB chocassem o senso geral de propriedade, que sua imensa superioridade intelectual e espiritual despertasse inveja e ressentimento, e que seus poderes psíquicos misteriosos fizessem que ela fosse olhada com uma espécie de terror. Mas Olcott teve muita admiração por Blavatsky. Que criatura divertida ela era quando estava de bom humor. Como ela fazia as pessoas, salas cheias, ficarem penduradas em seus lábios, quando ela contava histórias de suas viagens e aventuras. E como os olhos se abriam com espanto quando ela de vez em quando tocava um sino astral,
provocava algumas batidas ou produzia algum outro fenômeno menor. Quando estava fazendo aquela viagem numa casa flutuante, ele disse: quantos dos muitos atuais membros da Sociedade Teosófica não dariam quase qualquer coisa para ter podido desfrutar da intimidade da minha amiga naquela viagem de barca? Eles passaram por muitas situações difíceis. Uma ocasião, essa foi uma dessas crises durante as quais HPB e eu, quase isolados, fomos levados a estarmos mais perto um do outro para apoio mútuo e encorajamento. Embora os amigos mais queridos pudessem revelar-se falsos e os mais fiéis membros pudessem afastar-se, nós dois expressávamos mutuamente ainda mais palavras de alegria e cada um conspirava para fazer o outro pensar que a dificuldade não valia a pena ser mencionada e que ela passaria como uma nuvem passageira de verão. E também sabíamos, pois ambos tínhamos a prova constante disso, que os grandes seres com quem trabalhávamos, os Mahatmas, nos envolviam com seu pensamento poderoso, um escudo contra todas as desgraças, um prenúncio de total sucesso de nossa causa. Por fim, algumas palavras sobre Adyar. Eles tinham procurado uma propriedade como sede definitiva da Sociedade Teosófica. Estava ainda em Bombaim. Aí um amigo falou de uma propriedade em Adyar, perto de Madras, ou pertencendo a Madras, que hoje é Chennai, no sul da Índia. E em 17 de dezembro de 82, eles partiram de trem para Madras. Na estação de Madras, fomos recebidos por um ilustre grupo de cavaleiros nativos, indianos, e acompanhados em grande estilo até Adyar, que parecia sorrir para seus futuros donos. O leitor dificilmente pode imaginar nosso prazer em nos instalarmos em nosso próprio lar, onde estaríamos livres de locadores, de mudanças e de outras preocupações que se tem como inquilino. Aqui temos duas imagens de Adyar, daquela propriedade, daquele tempo, e aqui uma imagem mais nova de hoje em dia, sendo que Adyar continua a sede da Sociedade Teosófica até hoje. E com isso eu termino minha apresentação. Obrigado pela atenção.